E, Rafa, você, né, do Cruzeiro, agora no Vasco, os dois times fazem parte da LFU, a Liga Forte É. União, né? Então, para quem tá meio perdido, são dois blocos que se dividiram para a criação da Liga no Brasil, a Libra e a Liga Forte União. Como que você, um diretor financeiro de futebol, que já tá agora no segundo clube, os dois da LFU, enxerga essa situação? Cara, eu participei bastante da negociação com a LFU e com a Libra. O Cruzeiro estava no início na Libra, depois montou um grupo ali de transição com o Botafogo, o Vasco e o Curitiba, que eram as SAFs, né? Aí depois foi para a LFU, né? Bom, eu acho um movimento extremamente positivo, né? Porque qual é a lógica desse grupo? Antes da gente ter liga, que é o que a gente não tem hoje, a gente tem dois blocos. Então, liga no Brasil ainda não existe. A gente está um passo à frente, que antes existiam 40 clubes e hoje existem dois blocos e um ou outro clube perdido aí que não está em nenhum bloco. Então já fica mais fácil de negociar. É Uhum. muito mais fácil você negociar dois partes na mesa do que 40 clubes. Então isso realmente é um avanço. Qual o outro avanço que a gente tem com isso? Antigamente, as negociações de direitos de TV para o brasileiro aconteciam clube a clube com as empresas de streaming, as empresas de conteúdo. Aí a Globo, YouTube, Netflix, era vendido para a Globo, mas não é a Globo especificamente, poderia ser a CBT, a Record. Então, se você tem um lado muito forte, que é essa empresa grande negociando com o clube não consegue maximizar o valor dessa negociação porque ele está sozinho. Como eu disse, futebol se faz com dois times em campo. Isso faz com 20 um campeonato. Né? Então, se você junta uma parte dos clubes, eles conseguem uma negociação melhor. Então, isso já é um avanço. A ideia é que, mesmo com um percentual menor dos direitos econômicos, o bolo seja muito maior e sobre mais para cada clube. Né? E no longo prazo você aumente isso. O que não se conseguiu fazer que se esperava fazer? Era que se realmente criar uma liga para melhorar o produto. Para você aumentar a receita com broadcast, com direito de TV, você precisa melhorar o produto. O que significa você ter campos bons, você olhar a grama, aquela grama verdinha, não aqueles campos Padronizar então o parece que gramado, estão né? com vitiligo, né? Padronizar a iluminação, padronizar o horário dos jogos, não ter jogos no mesmo horário, Uhum. padronizar o calendário, para os jogadores não se machucarem, para você não ter 3 jogos numa semana, né? Você melhorar o produto como é lá fora. E você só consegue melhorar isso no formato de uma liga ou se você tem uma federação muito forte, que no caso, uma confederação que seria a CBF, mas ela também tem suas dificuldades próprias de formar isso. Né? Então a gente não conseguiu dar o passo desejado, que era formar uma liga. Né? Existem conversas para esses dois grupos se juntarem, né? Mas é uma grande especulação dizer quando isso vai acontecer, se vai acontecer. Né? Mas é um avanço tímido, poderia ter sido um avanço maior. Né? E por que essas não se formou um único grupo? Porque existem diferenças em como dividir esse bolo. Agora você negocia tudo em conjunto, tem um grande bolo de dinheiro e esse bolo é dividido com base em determinadas regras. Os clubes, basicamente, eles discordam em como dividir esse bolo. Né? Ele é dividido um pedaço que é igualitário, que é igual para todo mundo que está na Série A ou na Série B, um pedaço de exposição, que tem várias formas de medir, cada grupo faz de um jeito, não vou entrar no detalhe, e tem a parcela de premiação. E tem um percentual desse bolo total para cada um desses três fatores. Né? E existe uma diferença com que cada um acredita. Né? Existe muito do status quo, de que cada um dos clubes recebem, de ceder para receber menos agora e receber mais no futuro. Né? Existe toda a incerteza de como isso vai acontecer, mas eu acho que é um movimento super positivo para os clubes, para o futebol brasileiro. Em termos de preço, todo mundo fala, foi muito barato. Eu acho que foi barato. Mas os clubes precisavam de dinheiro, esse dinheiro ajudou pra caramba. É, e mesmo sendo barato, os clubes vão se beneficiar disso no futuro. Porque você tem uma formação, você está criando uma unidade. E como funciona lá fora, né? Como eu disse antes, se não tivesse um investidor para colocar o dinheiro, né, e fazer alguns pré-requisitos para isso acontecesse, nem esses blocos iriam se formar, né? Os blocos se formaram antes, mas é porque existia uma promessa de dinheiro. Então esse foi o grande incentivador, e não pelo produto. Então o que eu digo aqui os incentivos, as motivações são as motivações de curto prazo, Uhum. não as motivações de longo prazo. E esse é o grande problema. E infelizmente é assim que a gente está evoluindo aos trancos e barrancos, mas é assim.
Tem que ser ponderado que o investidor também está comprando risco, né? Sem No dúvida, fim um do risco dia, gigante, o investidor, ele está entrando num negócio que nunca foi feito no mercado brasileiro, uma série de 26 players, né, dentro da LFU, se não me engano, Isso, esse é o 26. número. Então tem uma conversa pulverizada do investidor com todo mundo, né? Claro que foi criado o condomínio, mas... Mas eles criaram uma governança bastante interessante, né? Que existe o condomínio e existe a associação LFU. A votação entre os clubes acontece aqui. Então os clubes vão brigar aqui, se degladiar aqui para ver quem ganha, vai ser por percentual, e depois você vai trazer um voto só para o condomínio, um voto em conjunto, né? Então a briga entre os clubes, ou as discussões entre os clubes, não vão acontecer no condomínio, vão acontecer na associação. Perfeito. Foi uma forma bem inteligente que a gente montou para facilitar o processo. É claro que ele está tomando risco, mas é um negócio bem... E é bastante difícil de você conciliar todos os interesses dos clubes, né? Mas é um case bem óbvio, né? Não está criando nada novo, já foi feito em outros países, né? Mas a gente está falando de Brasil, um lugar que se quebra contrato, né? A gente está vendo isso agora, Sim. né? É um lugar que os contratos não são respeitados, é um lugar que as coisas mudam. Então, obviamente existe um risco, que é o risco do Brasil, como qualquer outro negócio que se faça aqui. Eu queria perguntar agora, Rafa, da evolução do futebol, né? O Pedro falou do mercado financeiro, da receptividade, e você já há quase 3 anos trabalhando aí como diretor financeiro de futebol. Nesse curto período, curto talvez não tanto, como que você enxerga a evolução da indústria do futebol e o que você enxerga aí para os próximos anos? Cara, nesses 3 anos, com todo esse movimento de SAF, eu achei que as coisas iam andar um pouco mais rápido. Eu achei que a gente já teria mais SAFs, a gente teria mais governança, isso é bastante frustrante, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente está trazendo profissionais do futebol, os clubes estão se profissionalizando, até as próprias associações, existe um movimento claramente para isso, mas não é um movimento sistêmico, eu diria, né? O mato realmente ainda é muito alto em tudo que a gente fala do futebol, fazer as coisas com menos governança ainda é muito aceito e deveria ser um contrário. Então, eu me sinto um pouco frustrado, porque eu também faço parte disso, né? A gente perdeu tempo nesses 3 anos, na minha opinião. Mas os fatores a gente já falou um pouco aqui, né? Da nossa sociedade, tem que colocar o dinheiro na frente. Mas o futebol brasileiro não, ele evolui menos do que o futebol lá fora. Então, a boca de jacaré fica cada vez maior, né? Isso é extremamente frustrante. O futebol podia gerar, além de gerar alegria, gerar diversão pro povo, de gerar muita renda. Mas muita renda mesmo, para renda ficar no Brasil. Então, gera muita renda hoje, só que poderia gerar diversas vezes mais e uma parcela maior do dinheiro ficar no país, né? Então, existe esse lado social que ele é muito mal trabalhado também, né? É tudo feito com um objetivo econômico que eu acho que tem que ter, mas você não consegue juntar o social com o econômico na maioria das vezes. Então, futebol é uma indústria que vai crescer muito, tem muito espaço para crescer. A grande dúvida é se vai ser rápido ou vai devagar, mas vai crescer, né? Todo mundo fala que as novas gerações querem ver as coisas no computador, no celular, mas muita criança gosta de futebol. Você vê muita criança nos estádios. Acho que é uma paixão que passa de pai para filho. No meu caso, eu lembrei do meu pai e do meu tio que são falecidos, que me levavam no estádio por causa disso. Então, fui uma criança que foi estimulada, assim como eu vou estimular minhas filhas, e todo mundo estimula, que é um negócio que passa de pai para filho, né? E a beleza do futebol é que o resultado realmente é incerto, né? É diferente de outros esportes, que esse cara que é favorito, então vai ser muito difícil de ter um resultado diferente. No futebol tudo muda muito rápido, você tem resultados incertos, né? O Vasco perder de 6-1 pro Flamengo. É inimaginável, né? O Flamengo talvez fosse melhor que o do Vasco, não quero entrar nesse mérito aqui para não gerar confusão. Mas 6-1 é muito, né? Quantas viradas a gente já teve, quantas zebras a gente já teve. É isso que torna o futebol tão maravilhoso e tão incerto. Essa incerteza, né? Essa instabilidade que faz todo mundo gostar tanto. Então eu acho que tem muito espaço para melhorar e, sinceramente, é frustrante como que a gente caminhou nesses últimos 3 anos. Eu entendo a palavra frustrante ser usada, porém, talvez a frustração seja porque muita coisa aconteceu muito rápido. Eu acho que se pegar, talvez ali, de 20 para 22, talvez as coisas aconteceram
muitas mudanças aconteceram que gerou uma expectativa que poderia acontecer coisas mais rápidas. Mas eu acho que o grande ponto de mudança deve vir nos próximos anos, quando os times que se azeitaram começarem a ter performance dentro de campo. Nesse ano a gente já está vendo, né, nesse momento que a gente grava, né, o Fortaleza já está de novo no G4, o Bahia eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, então, assim, times que, quando que você ia imaginar que iam estar ano a ano ali no primeiro pelotão, né? Então, acho que isso pode também ser aquela faísca, aquele gatilho para mudanças. Começando a curva J, né? Eu também acho que pode ser, a gente sempre quer que evolua mais rápido, né? Mas quando a gente olha para trás e faz a comparação do que a gente vê dentro dos clubes, dentro dos estádios mesmo, quando você vai na cozinha dos estádios, é um negócio assim que dá pena às vezes, principalmente quando você tá jogando campeonatos estaduais, em estádios menores, né? É triste o que fizeram com o futebol e todo o potencial que isso tem. Então, Sim. talvez alguém falando de dentro, né? Mas com certeza tem evolução, mas eu acho que a gente evolui muito devagar.